Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Legal, 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 legal. Legal, 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 legal. Olá, como vai? Olá, crianças, famílias, educadores, todo mundo que acompanha aqui os nossos encontros da educação infantil. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Rebeca Brandão e vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu tenho a pele clara, olhos castanhos, cabelo castanho, liso na altura do ombro. Estou usando uma blusa clara, azul clara com flores brancas, jeans, calça jeans e tênis cinza. Aqui do meu lado tem um violão, atrás de mim prateleiras com objetos decorativos, livros, brinquedos e também aqui do meu lado tem alguns objetos que a gente vai brincar hoje. A nossa brincadeira hoje tem a ver com uma questão assim muito importante que todas as pessoas costumam fazer, povos, grupos, civilizações, que é assim, de onde nós viemos? Como nós surgimos? Como surgiu assim as pessoas que vivem assim na Terra? Muitas pessoas se fazem essa pergunta e a gente procura sempre buscar essas respostas. O povo indígena Yanomami tem uma história que conta como o povo indígena Yanomami surgiu aqui, de onde eles vieram. Vamos ouvir um pouco dessa história hoje? Os personagens dessa história são Omama, Ioassi e Tuioma. No início, Ioassi e Omama apenas viviam na terra. Eles eram irmãos e eles não tinham água, não tinham rios. As águas só se movimentavam por debaixo da terra e só se ouvia o ronco das águas, os movimentos que elas faziam por debaixo da terra. Só viviam ali seres sobrenaturais, os animais e apenas Omama e Ioassi, que eram irmãos. Certo dia, Omama perfurou o solo e do solo surgiram as águas. As águas, então, se tornaram rios e lagos. Depois, os irmãos Omama e Ioassi plantaram todas as árvores que existem na terra. E aí, certo dia, quando eles foram colher muitos frutos, houve muita ventania, muito vento mesmo. Todo esse vento trouxe também os aromas, os cheiros das flores, das plantas, das árvores e também dos frutos e flores. Mas os irmãos se sentiam muito sós. Eles dois, sozinhos, viviam na terra. E aí, certo dia, Omama saiu para caçar. Ele foi caçar e Ioassi ficou esperando lá onde eles moravam. Lá na floresta, durante a caça, Omama resolveu então que o que ele tinha conseguido da caça, ele iria até o rio para fazer uma isca e fazer uma pesca. Ele colocou então um pedaço de carne na ponta do cipó e jogou o cipó dentro do rio. Daí então deram sinal nesse cipó, um movimento no cipó. E aí Omama puxou o cipó com bastante força até que surgiu Tuioma. Tuioma era um peixe em forma de mulher. Tuioma
era muito simpática, bonita, e o Mama se apaixonou por Tuioma. Eles então gostaram muito um do outro. Mas daí o Mama deixou Tuioma e voltou ao encontro de Ioace. Ioace logo perguntou para ele se ele tinha trazido alguma coisa da caça. O Mama disfarçou e resolveu não contar nada para o seu irmão. Mas Ioace ficou desconfiado, porque achou que o Mama estava assim com uma carinha de muito apaixonado. Ioace então perguntou para ele o que aconteceu que ele estava assim tão apaixonado. Ele ficou bem desconfiado e foi então até o rio. Quando Ioace encontrou Tuioma, ela se assustou com ele. Ela não gostou de conhecer Ioace. E aí, a Tuioma contou o que aconteceu certo tempo depois para o Mama. O Mama ficou muito triste, porque a Tuioma ficou muito assustada com Ioace. Então, o Mama foi tirar satisfação com seu irmão. Eles, então, quando se encontraram, brigaram. O Ioace, ele vai ser mandado de fora das terras e o Mama manda ele procurar outro lugar para morar. Bom, o Mama e Tuioma passam a viver juntos. Ioace vai para o outro lado do rio. E lá do outro lado do rio, ele enterra na terra os monstros maus e também a morte. Lá dentro, o Mama protege então todo o povo Yanomami quando ele coloca todos esses seres debaixo da terra. E aí, para o povo Yanomami, é muito importante não remexer as coisas que tem embaixo da terra, como os minérios, porque para eles isso pode despertar a doença, a morte e não faz bem. Essa é a história que conta para gente sobre como o povo Yanomami considera a terra muito sagrada, onde a gente não pode mexer no que tem dentro dela. Dentro dela pode ter minérios, onde o garimpo ilegal pode despertar minérios que fazem mal à saúde dos Yanomami. Por isso, eles acreditam que não se deve mexer lá. E isso tem a ver com uma forma deles compreenderem a vida e a existência deles mesmos. Então, isso é muito importante. Bom, mas na Terra também tem muitos outros ingredientes que fazem as plantas crescerem e dar frutos. Nas terras, a gente precisa sempre colocar nutrientes para que as plantas fiquem fortes e possam crescer saudáveis. Bom, a atividade de hoje que eu trouxe tem a ver com terra também. E tem a ver com a importância que a gente precisa dar aos nutrientes que tem na terra, porque muitas vezes, quando a gente planta muitas vezes uma mesma plantinha nessa terra, ela fica sem nenhum nutriente. Só que tem formas da gente, na própria natureza, fazer com que essa terra fique rica outra vez de nutrientes e possa crescer muito mais plantinhas. Vamos lá? Essa atividade é uma composteira caseira e para quem tem planta em casa é muito legal, porque a terra da sua plantinha vai ficar muito forte para a sua plantinha crescer muito mais. E para quem tem horta, também é muito legal. Ó, para essa atividade, você vai precisar da ajuda de um adulto, combinado? Ó, primeiro, você vai precisar de 2 garrafas. Essas garrafas PET que a gente pode reaproveitar. Essa aqui é de 1,5 litro,
mas você pode usar de 2 litros, outras grandes também. Eu reparti elas, ó, essa aqui é uma repartida aqui ao meio, tá vendo? Como você vai precisar de tesoura para recortar isso aqui, você vai precisar da ajuda de um adulto para fazer a atividade, combinado? Aí, você vai pegar o fundo de uma outra garrafa e vai fazer também furinhos assim. Essa parte aqui, a gente vai precisar da ajuda de um adulto também para fazer os furinhos. Esses furinhos vai servir para tampar a nossa composteira e vai servir para que todo o material que tiver dentro dela respire, combinado? Já essa parte aqui, ó, é a tampinha, que a gente também vai precisar da ajuda de um adulto para furar e vai filtrar todo o líquido que for produzido pelas cascas dos alimentos. Bom, feito esses furos, basta você encaixar aqui, ó, a estrutura da sua composteira já está quase pronta, combinado? Aí, o que eu vou fazer é passar aqui uma fita para ficar bem fixa aqui a minha composteira. Ela vai ficar bem presinha. E no caso de você quiser desmontar, você pode tirar o adesivo e montar depois de novo com a própria fita adesiva de novo. E aí vai ser o seguinte, a gente vai colocar camadas de 3 elementos básicos. Você pode usar terra, aqui folhas secas ou então essa serragem aqui que eu trouxe, e cascas de alimentos. Mas as cascas de alimentos que são de alimentos ácidos, como laranja, não pode. Limão também não pode, tá? Só cascas assim que não, de alimentos não ácidos. Aqui eu coloquei cascas de cenoura e batata. Então é muito legal, porque você pode reaproveitar os restos do alimento que você prepara em casa para fazer a sua composteira e enriquecer a terra que você tem aí. Bom, aí eu vou começar. Primeiro eu vou colocar aqui a terra. Depois, uma camada aqui de serragem. Aí depois eu posso pôr as cascas. Todo o líquido que as cascas dos alimentos produzem, eles são muito férteis para as plantas. Por isso que a gente pode aproveitar as cascas na nossa horta e para as plantinhas que a gente tiver em casa. Quando esse líquido todo tiver escoado aqui para baixo, que vai levar alguns dias, bom, aí você vai misturar com água 10 vezes a quantidade do que tiver aqui de líquido que ele produzir, tá bom? Vai produzir uma solução de 10 vezes mais água do que tiver de líquido que produzir aqui, que é o chorume, que a gente chama de chorume. Aí você repete, ó, coloca com mais terra e depois continua colocando com folhagem seca. No final, você pode fechar a sua composteira com essa outra parte aqui da tampa, que eu falei que tem que ter um furinho para ela respirar, e depois você lacra assim a sua composteira. O legal é você deixar a sua composteira sem irradiação do sol, né? No lugar na sombra, para que a sua composteira decomponha mais rapidamente, tá? Você também pode cobrir com um paninho aqui e um elástico, que o paninho também vai servir para proteger dos insetos, para eles não chegarem aqui e incomodar aí você em casa. E aí, gostaram da nossa atividade de enriquecer a terra com nutrientes que fazem bem à terra? E também fazem bem a gente, né? Que faz parte do ciclo da vida, plantar as árvores, ter hortas e plantas que nos deem frutos e alimento. Eu gostei muito do nosso encontro de hoje. A gente conheceu a história do povo Yanomami, aprendemos a fazer uma composteira e eu vou convidar você para o nosso próximo encontro na educação infantil. Combinado? Um abraço, beijo e até lá. Tchau, tchau.